Evangelho de João, capítulo 14. A partir versículo 12, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Agora você vai para o versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Meu Deus, isso só é possível porque o Senhor garantiu a nossa vida quando abrimos os olhos e contemplamos a vida. Meu Deus, como nós cantamos aqui, meu Pai, esta é a tua graça para conosco nesse dia. Meu Deus, por isso nós somos gratos ao Senhor pela vida, somos gratos, meu Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor para com a nossa vida, e pedimos que o Senhor continue nos abençoando ainda neste culto, meu Pai, nos tocando, meu Pai, abrindo a nossa mente, o nosso coração, nos dando experiências sobrenaturais, meu Pai, para que possamos sair daqui, meu Pai, satisfeitos em nome de Jesus, meu Pai. Nos colocamos ainda na total dependência, na total necessidade do Senhor, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo tome conta deste lugar, meu Pai, e se manifeste segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Os que concordam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Gilmar. Irmãos, vários versículos aqui, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita conosco e está em nós. A Bíblia diz que você é o templo onde habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer fazer morada na vida daquele que ainda não tem o Espírito Santo. Eu estou aqui há muitos anos e alguns anos atrás eu sempre encontrava um homem e nós pregamos o Evangelho. Ele era conhecedor do Evangelho, mas a vida dele era viver nas drogas e gastar o dinheiro em drogas. Ele ganhava dinheiro, tinha um trabalho, mas todo dia ele bebia e se drogava, acabava gastando muito dinheiro. E toda vez que eu encontrava ele na rua, que eu ia falar alguma coisa, a primeira coisa que ele falava para mim, ele já se adiantava, e ele dizia assim: não, eu tenho Deus na minha vida. Irmão, o Espírito Santo é a coisa mais pura e santa que existe no universo e além do universo, além do infinito.
é a coisa mais preciosa que existe da parte de Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é como nós. Você gosta de habitar em sujeira? Quem gosta? A não ser que a pessoa tenha um problema psicológico e é acumulador, né? Então, se você viu os acumuladores, acumula muito lixo, rato, barata, fezes, tanta coisa podre assim que vai tomando conta da vida da pessoa quando ela tem um problema psicológico. E é um lugar inabitável. Então, o Espírito Santo, claro que ele não quer habitar num corpo que está destruído, num corpo que está sendo detonado com o pecado. Então, aquele homem drogado, aquele homem bêbado, apesar dele falar que tinha Deus, mas Deus não estava lá. Isso quer dizer que ele viveu a vida inteira enganado. A vida inteira, amado, porque o Espírito Santo é limpo, é puro, é santo, é divino. Ele não quer habitar lugares sujos. Ele quer entrar onde há sujeira e fazer uma limpeza. Então, o Espírito Santo queria entrar na vida daquele homem e operar uma limpeza geral e mudar a sua vida. Mas, infelizmente, ele não quis essa mudança, ele não buscou essa mudança e continuou, e acredito que até hoje continua vivendo a mesma vida. Vazio, sujo, o seu corpo, o seu templo sujo, porque está cheio de bebida, cheio de droga, cheio de mazelas, né, cheio de pensamentos impuros, cheio de coisas ruins. Então o Espírito Santo não quer habitar num corpo que está praticamente estragado. Ele quer mudar, ele quer transformar. E se ele entrar, é para transformar mesmo, amado, é para fazer uma limpeza geral em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, hoje, né, o Caio falou aqui de sabedoria, de conhecimento. Jesus disse que o povo perece por falta de conhecimento. Disse isso através da vida do profeta, que nós podemos perecer por falta de conhecimento, de entendimento, por falta de sabedoria. E eu não sei se você reparou, mas no versículo 26, Jesus diz que o Consolador, o Espírito Santo, que foi enviado, porque o Espírito Santo já foi enviado, ele não vai ser mais enviado, ele já foi enviado. Quando Jesus voltou para o céu, então o Espírito Santo veio para continuar a obra de Jesus. E Jesus falou que nós teríamos até condição de fazermos obras maiores do que ele fez. E ele diz que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo o que Jesus disse. Ele nos faria lembrar de tudo que Jesus disse e também nos ensinaria todas as coisas. Qual que é o grande problema, amado, da nossa vida? Muitos de nós falhamos quando não queremos aprender, ou quando não temos paciência para ser ensinado. Muita gente joga fora grandes oportunidades de aprender as coisas de Deus. Você viu que Jesus diz que quem ama Ele é aquele que obedece os seus mandamentos. Então, quem não obedece, ainda que diga que ama Jesus, e Jesus está falando, amado, de algo não teórico, de algo não oral, mas Jesus está falando de algo prático. Se eu amo Jesus, eu vou fazer as mesmas coisas que Jesus fez, ou que Jesus faz, o que Jesus está fazendo.
aí sim eu vou revelar que eu amo Jesus, que Ele é verdadeiramente o meu amado. Então nós precisamos revelar que nós amamos Jesus na prática, não no falatório, não no lero-lero, não na enrolação, porque Jesus falou de algo prático. Aquele que me ama faz. Fazer é prática, não é pensamento, não é falácia, é atitude, é caminhar com atitude, fé e revelar o que Jesus fez na nossa vida, e nós estamos procurando ser iguais a Ele. Amém? Então, se o Espírito Santo, Ele veio para ensinar, o tema dessa ministração é o Espírito Santo que capacita. O Espírito Santo faz o quê? Capacita. Eu sei que a gente, às vezes, tem medo das coisas, né, no reino. Tem muita gente no reino de Deus que não está envolvido com nada mesmo. Mas, querido, se você foi chamado, se você foi chamada para fazer parte do reino de Deus, é porque Deus tem algo para você ser uma bênção no reino e na vida das pessoas, amém? Agora nós não devemos, amados, nos preocupar, nós precisamos buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Não responda. Eu acredito que a vontade de Deus para a minha vida é estar pastoreando, mas não foi algo que eu busquei, não foi algo que eu fiquei atrás, não foi algo que eu pedi, não foi algo que eu oprimi a minha liderança. Não, eu quero ser pastor. Na realidade eu disse que eu não queria ser pastor, mas eu estava disposto a fazer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é que eu fosse pastor, então eis-me aqui, amém? Eis-me aqui. Agora, dá frio no estômago, né? Dá piriri, dá um monte de coisa. Cada vez, amado, que eu venho pregar, não fica pensando que é fácil, não. Eu chego aqui, nossa, que facilidade. Não, irmãos. A cabeça aqui, gira demais. Eu fico pensando demais. Por quê? Porque eu não quero errar. Não é porque quem fala muito está mais sujeito a errar do que quem fala menos. Por isso a Bíblia diz que sabe o que se cala, né? Sabe o que se cala. Às vezes quem fala muito vai falar coisas boas, mas pode pisar na bola. Pode. Por quê? Porque está mais sujeito do que fala mais. Mas, debaixo da vontade de Deus, eu estou aqui. Debaixo da vontade de Deus, você está aí. Mas eu quero dizer para você que debaixo da vontade de Deus, Deus tem muito mais para você em nome de Jesus, amém? Você quer? Amém. Cuidado com esse amém aí, amado, porque depois Jesus vem, Jesus coloca e a pessoa quer fugir, quer correr. Então toma muito cuidado. Por quê? Porque o reino de Deus precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Precisa de homens e mulheres o quê? Cheios do Espírito Santo. Porque, irmãos, quem tem o Espírito Santo habitando na sua vida, certamente vai se colocar, vai se apresentar à disposição de Deus, para que Deus use a sua vida para manifestar a sua glória. Então vou falar de poucas coisas aqui, é muita coisa, mas eu vou resumir algumas coisas importantes do que o Espírito Santo faz com alguém que ele quer ensinar, que ele separou, que ele chamou. Então eu preciso que você entenda, se você está aqui, primeira coisa, Deus te separou, amém? Te separou. A segunda coisa é Deus te chamou, amém? A terceira coisa é que Deus te escolheu, amém? Porque aqui mesmo no Evangelho de João, Jesus diz assim, que não foi você que escolheu Jesus,
mas foi Jesus que te escolheu. Como cantava o Lázaro, porque me resgatou, porque me trouxe aqui, lará, lará, lará. Só lembrei desse pedaço, amado, então esquece o resto. Um dia nós vamos cantar aqui. Um dia nós vamos cantar. Por quê? Irmãos, eu não sei. Quando eu me converti, eu não sabia de nada. Você acha que eu sabia porque Deus me chamou? Você acha que eu sabia porque Deus me escolheu? Eu nem sabia que Jesus tinha me escolhido. Pregaram para mim, eu aceitei Jesus, e ainda eu achava que, eu aceitei Jesus. Eu escolhi Jesus. Depois, com o tempo, eu descobri, o Espírito Santo ensinou que não fui eu, foi Ele que me escolheu. É um choque, né, amado? É um choque. Eu falei, não, mas é um choque bom, é um choque que você fica assim, meu Deus, fica maravilhado. Não foi eu que escolhi Jesus, eu aceitei, mas eu não escolhi, eu aceitei porque Ele me escolheu, Ele me chamou, Ele me trouxe para o reino. Então, se Jesus me trouxe, se Jesus me chamou, se Jesus me separou, é porque Ele quer fazer algo na minha vida, Ele quer fazer algo na sua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Então vou falar de algumas coisas, amado, que você pode viver no reino, querer viver, que Jesus faça isso na sua vida, ou você vai ser só o crente. Crente, você sabe que até o diabo é crente, né, amado? A Bíblia diz que o diabo é crente e ainda treme. Então, você pode ser somente um crente, ou você pode ser a maior ferramenta, ou o melhor vaso de Deus para mudar histórias em nome de Jesus, amém? Inclusive a sua. Homens, mulheres que têm o Espírito Santo, lideram. Não precisa levantar a mão. Eu vou perguntar, você não levanta a mão não, só fica pensando, tá bom? Você quer liderar? Pronto, pensa nisso aí. Você quer liderar? Quem que capacita para liderar? O Espírito Santo. Irmãos, irmãs, todos vocês, desde o Jardim do Éden, já foram criados para liderar. O que Deus falou para Adão? Domine sobre todas as coisas. O único domínio que Deus não permitiu ao Adão foi dominar sobre pessoas, dominar sobre o ser humano. Mas os animais, os pássaros, os peixes, todas as coisas da terra, a agricultura, Deus deu o poder para ele dominar sobre todas as coisas, menos nós, menos o ser humano. Então você pode dominar sobre todas as coisas, mas não pode dominar sobre alguém, ter domínio sobre o ser humano, porque essa não é a maneira de Deus trabalhar. A maneira de Deus trabalhar é através do ensino, amém? E quem quer aprender, vai aprender como Jesus aprendeu. Jesus disse, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, mansidão você aprende, humildade também. Ninguém nasce humilde. Eu não nasci humilde, nasci soberbo, orgulhoso, jactancioso. Eu nasci na obra da carne, como você nasceu também. Por isso que a sua mãe, seu pai ficou insistindo para você as mesmas coisas, para você aprender, te deu uma educação que ele muitas vezes precisou corrigir com a cinta, com o chinelo. Precisou fazer, para que inculcasse e entrasse na nossa cabeça. Então, irmãos, eu preciso entender que eu, desde o nascimento, já fui chamado para liderar. E não só eu, mas você também.
Agora, quem capacita é Deus. Eu preciso estar disposto, eu preciso buscar o Espírito Santo para que Ele me coloque, para que Ele haja na minha vida e cumpra a vontade dEle na liderança. Abra sua Bíblia em Êxodo 18. Êxodo 18. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Moisés estava conduzindo 3 milhões de pessoas no deserto, e Moisés, amado, julgava todas as causas. O sogro de Moisés foi visitar o Moisés e falou: Moisés, o que você faz não é bom, você vai morrer e vai matar o povo também, se você ficar no deserto julgando o povo o dia inteiro, de manhã até de noite, e o povo de pé, esperando a senha ser chamado. 3 milhões de pessoas, amado, como é que pode um juiz para 3 milhões de pessoas? Não dá. Então, o sogro de Moisés, vendo o que Moisés estava fazendo, ele foi e deu uma direção para Moisés. Qual a direção? Está aqui no versículo 21. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Amém? O que a Bíblia está dizendo, irmãos, que o Espírito Santo de Deus capacitou homens de Deus, homens fiéis, homens de verdade, homens de caráter, porque alcançaram o caráter andando com Moisés, aprendendo de Moisés, sendo ensinados por Moisés. E quando esses homens atingiram uma maturidade espiritual e no seu caráter, o sogro deu a ideia para ele, falou: olha, separa esse tipo de homem, homens que aprenderam, homens que foram ensinados, e coloca eles por maiorais de 1000. Então, irmãos, às vezes você pode ser líder de 1000 pessoas, ou de 1000 células, amém? 1000 células, isso aí vai dar 5.000 pessoas, não tem problema. Qual que é o problema você liderar 1000 pessoas, 1000 células? Quem te capacita é o... Então as pessoas têm medo de liderar, têm medo. Ai meu Deus, mas é problema, claro que é problema. O Moisés, se você pudesse ouvir a história de Moisés, ele te contar. Mas se você não quiser ouvir de Moisés, lê na Bíblia, você vai ver quanto perrengue Moisés passou com aquele povo. E ele, amado, falou: olha, mas eu não sei falar, eu sou gago. Não, agora eu já não sei mais nem dar tiro, não sei mais, quase leu, não sei mais não. E tal, então agora agora eu não posso ir, porque eu já não sei, não tenho mais oratória, não tenho mais conhecimento, não tenho mais sabedoria. E Deus falou para ele: pois então, é agora que você está preparado, porque você vai depender única e exclusivamente de mim, amém? Então você tem medo de liderar? Quer dizer para você que se Deus colocar você para liderar, você vai depender exclusivamente de Deus para aprender, amém, queridos? Porque se o Espírito Santo ele está na sua vida, ele vai te ensinar. Você não precisa se preocupar. Agora, o grande problema que nós vemos hoje, amado, é que tem líderes que não querem aprender, tem líderes que não mudam de vida, tem líderes que continuam na mesmice, não evolui, não cresce, não melhora. Obras maiores, quer dizer, a pessoa ficou na obra estagnada, né? É que nem você começar uma casa, para no meio, pronto, parou a obra, não avança, não avança. E nós, amados, não podemos ficar parados na obra.
Precisamos avançar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então quer dizer que se Deus começou uma boa obra na sua vida, Ele é fiel e quer terminar essa obra na sua vida, amém? No reino de Deus. Então você já tem um chamado para liderar. Quem tem o Espírito Santo, amado, Deus vai colocar para liderar. E se você não liderar, você vai ser o melhor liderado do seu líder. Amém? Porque se todo mundo aqui for líder, lascou o cano. Quem que vai servir na mesa, é ou não é? Quem que vai servir? Aí só tem gente para mandar, só chefe. E você não pode ser chefe. Quem tem o Espírito Santo não é chefe, é servo, amém? Servo de todos. Quem está mais no alto tem que servir a todos que estão lá embaixo. Isso é aprendizado de Jesus, é tudo contrário desse mundo, amado. Então eu e você precisamos aprender esse caminho da liderança, mas capacitado pelo Espírito Santo, aprendendo, sendo ensinável, aprendendo como Jesus, o caminho da mansidão e da humildade, não de estar por cima dos outros, achando que é alguma coisa, mas estar por baixo para servir a todos, amém, queridos? Então, não importa, talvez você é o liderado, mas você é o melhor liderado, que o seu líder, ele te ama, ele te abraça, você fala, meu Deus, eu não vou nunca enviar você. Mas esquece isso, que ele vai te enviar sim, viu? Vai te enviar, porque você tem o Espírito Santo, você é líder, vai ter que liderar. E se você é bom, tem que ser enviado. É ou não é? A gente só envia os melhores. Você já viu aí o Barcelona contratar jogador ruim? Viu o Real Madrid contratar jogador ruim? Viu os times aqui do Brasil contratar jogador ruim? Ninguém quer contratar jogador ruim, mano. Só quer contratar jogador bom. Então, se você é bom para o reino, não se preocupe, Jesus vai te enviar, amém, queridos? Aí, já não quer ser enviado, né? Mas pastor, mas aqui na célula está tão gostosinho, toda culto de comunhão tem pipoca, tem cachorro quente, eu só venho e como, eu venho, eu como, bato palma, eu canto, eu adoro, eu louvo, eu danço, tal, e depois vou embora, nem limpo, nem ajuda a limpar, nem nada, vou embora. Mas quem não quer isso aí? Isso é vida, amado, é uma vida boa. Até parece que Jesus chamou você para a vida boa. Jesus nos chamou, amado, para muita coisa dura. Então, pessoas, homens e mulheres cheios de Espírito Santo, lideram. Outra coisa, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pregam sem medo. Pregam sem medo. Tem gente, amado, às vezes, que a gente escala para pregar 3 dias antes. Falou, você não quer pregar, hoje é quarta, você não quer pregar domingo? A pessoa fala, pastor, domingo não, se o senhor tivesse me falado semana passada. Meu irmão, você está precisando de um mês para pregar uma palavra? Um mês? 3 dias não está? Eu estou falando coisas práticas, amado. Essas coisas que eu falo acontecem, viu? Um dia eu chamei o irmão para pregar 3 dias antes. Ele falou, mas pastor, 3 dias antes, aí está muito em cima, está muito apertado. Eu falei, em 3 dias Jesus morreu, foi para a cruz, foi para o inferno, subiu, pegou a chave do diabo, voltou e ressuscitou no domingo ainda. Falei, será que você precisa de mais tempo? Em 3 dias Jesus fez tudo isso, você está precisando de uma semana para preparar uma palavra? Eu já dei uma pregação, né? Eu falei isso aí, tomara que ele tivesse pegado, né? Falei, vou pregar isso aí que o senhor falou já. 3 dias é o suficiente. Né? Em 3 dias eu morro, 3 dias eu vou no inferno, 3 dias eu ressuscito e mando bala. Ô, meu irmão.
é que a pessoa fica pensando em dar um estudo teológico, né, e tal, o grego, a hermenêutica, a exegese e tal, aí acabou, amado. Você vai pregar, ninguém vai entender nada. Vai lá e conta o que Jesus fez na sua vida. Lá na cela, você não precisa inventar moda não, fala o que Jesus fez na sua vida. Que as pessoas lá, Jesus não fez nada ainda, então fala o que Jesus fez na sua vida, que eles vão falar, então eu quero que faça na minha também. E aí pronto, sem medo. Um dia estava na reunião de cela, amado, no final, aí o irmão falou, pediu para o outro irmão, ô irmão, ora aí. O irmão falou, eu não. Irmãos, o crente está orando nem para comer. Tinha que avisar um mês antes, irmão, ó, no próximo culto de comunhão você vai orar pelo alimento, viu? Um mês ele vai ficar preparando a oração, vai pesquisar na Bíblia, vai lá no dicionário, peraí, como é que ora para a comida aqui? Peraí, mesmo que você fizer que meu irmão, o irmão foi orar lá na cela, culto de comunhão na cela, e a irmã pediu para o irmão orar, o irmão começou a orar e falou, ô Senhor, tira todo o veneno dessa comida. A irmã falou, não tem veneno nessa comida aqui não. Irmão, esses são os fatos reais da igreja, viu? Os fatos reais das células. Acontecem essas coisas. Meu irmão, minha irmã, orar pela comida é fácil, amado, não precisa ter medo, não. Então, quem tem o Espírito Santo, irmãos, pregam sem medo. Depois você lê em Atos, capítulo 6 e 7, vai contar a vida do Estevão. O Estevão foi o primeiro mártir que foi morto apedrejado e entregaram a roupa dele para o Paulo. Paulo que recebeu a roupa dele. E os homens da cidade começaram a perseguição com Estevão, umas blasfêmias, umas mentiras com ele. Ele falou, opa, peraí, deixa eu... Milagres e maravilhas ele fazia. Atos 6, versículo 8 a 10, pode pôr aí. Atos 6, versículo 8. Olha aí. Olha o versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Olha o que esse homem fazia, amado. O homem era cheio de fé, poder, fazia prodígio. É que nem o irmão Jair, prodígio. O irmão Jair foi lá na Bahia, amado, 6 meses sem chover lá. 7, viu? Não é 6, é 7. Número de Deus, completo. 7 meses sem chover. E o irmão Jair foi lá, fez uma viagem lá para a Bahia. Chegou lá no sertão da Caatinga. 7 meses não chovia. E ele falou para o pessoal lá, falou, ó, eu vou orar e daqui 3 dias vai chover. Foi isso, irmão Jair? É 3 dias mesmo, né? Não é 4 não, né? Ele falou assim, ó, eu vou orar e até 3 dias vai chover aqui. O povo riu dele. O povo riu. Você está doido, você veio lá de São Paulo com essas loucuras. Isso aí é um prodígio. Isso vai acontecer. Se acontecer é um prodígio. Pois então, amado, no outro dia que é um toró lá na Bahia. Vamos aplaudir o Senhor por causa disso? A Bíblia tem o profeta Elias, que falou 3 anos não ia chover, e depois de 3 anos ele falou, agora vai chover. Nós temos aqui o irmão Jair, que 7 meses não chovia, ele falou, agora vai chover, e choveu. Fato real, amado, coisa que acontece. E nós cremos que foi justamente porque o irmão Jair orou. E lá ele pregou para muita gente, o povo aceitou o evangelho, tudo mais, blá, blá, blá. Então, irmão,
o Estevão fez prodígio, veio das pessoas se alegrar, falar: meu Deus, este homem opera milagre, este homem cura enfermo, olha que coisa maravilhosa está acontecendo. Não, cheios de inveja, se levantaram contra este homem. Versículo 9: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Não tinha jeito de dobrar o homem, amado, porque o homem era cheio de sabedoria. Por que ele é cheio de sabedoria? Porque nele habitava o Espírito Santo habitando em você. É difícil alguém falar, amado, alguma coisa contra. É difícil alguém sobressair. Não tem jeito, porque não é você que fala, mas é o Espírito Santo que fala por você, amém? Atos 7, pula aí, na página, versículos 54 a 56. E diz assim, versículo 54: e ouvindo eles isto, enfureciam em seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Sabe que hora que ele falou isso aqui? Quando ele estava sendo apedrejado, sem medo. Depois você lê o capítulo 6 e 7 todinho. Para mim é a melhor pregação da palavra de Deus, foi através da vida do Estevão, porque ele começou lá no Gênesis e foi até Jesus contando, falando da história assim, de uma forma muito linda. Mas o povo, amado, se enfureceu, mas ele não teve medo, ele pregou, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Homens e mulheres que têm o Espírito Santo, amado, não tem medo de pregar, prega mesmo, sem medo, com coragem. Não importa o que vão falar de mim, eu preciso pregar. Porque a pregação é loucura para os incrédulos, mas também é a porta e a chave da fé para que eles se convertam em nome de Jesus, amém? Este homem é um exemplo. Homens e mulheres que têm o Espírito Santo têm ousadia para evangelizar. Diga comigo: ousadia para evangelizar. Meu irmão, minha irmã, você já evangelizou? Alguém está evangelizando? Vai evangelizar ou quer evangelizar? Se o Espírito Santo está em você, isso pode ser real na sua vida, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Aí em Atos mesmo, capítulo 4. Versículo 29 a 31 diz, meu Deus, deixa eu correr aqui. Não é isso que diz não, mas diz outra coisa. Vou falar o que diz agora. Versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ousadia! O contrário de ousadia é timidez. O contrário de timidez é ousadia. Assustei. Ousadia. Anteriormente, sem medo, amém? Pregar sem medo. E agora, com ousadia. Os discípulos podiam ser perseguidos, eles não estavam nem aí. Mas depois do Espírito Santo, ser preso, apanhar, ser xingado, apedrejado.
já não tem importância nenhuma mais, porque eles estão cheios do Espírito Santo. Eu não tenho mais medo não, e agora prego com ousadia. Prenderam Pedro, porque Pedro estava pregando sobre Jesus. Colocaram na cadeia, o anjo foi lá, quebrou as portas da cadeia, o Pedro saiu pregando. Prenderam Pedro de novo. Aí os sacerdotes falaram assim: não é para você pregar mais desse Jesus. Amado, abriram a porta, Pedro já saiu pregando sobre Jesus. Ousadia, sem medo. A orelha queima? Queima. Dá uma vergonha? Dá uma vergonhinha. Como é que você vai fazer? Vai ficar calado? Vai deixar a vida se perder? Vai deixar o perdido ir para o inferno? Quem tem o Espírito Santo, amado, tem ousadia. Às vezes a gente tem ousadia para tanta coisa, ou não é? Ousadia para tanta coisa. Esses dias um menino reclamou comigo. Preguei lá no Parque do Carmo no domingo, o menino reclamou. O culto acabou 8h30. O menino falou: pastor, hoje o culto demorou, né? Foi. Aí eu falei assim para ele: quando você estava lá no mundo, que hora você chegava na sua casa? Ele falou: 6 da manhã. Eu falei: chegar às 6 da manhã, você está preocupado, estou passando meia hora do culto? Quer dizer que para o diabo, para Satanás, para o capeta, capiroto, demônio, safado, sem vergonha, você chegava às 6 da manhã, para Jesus, meia hora você já está reclamando? Será que tem o Espírito Santo, mano? Hoje é o Espírito Santo que tem que se comportar, né? Sentado bonitinho na cadeirinha. Hoje eu vou acabar 10:10. Todo mundo vai ficar feliz. Não, porque hoje não é nós. Não, hoje não é nós, que nós é que tem que se submeter ao Espírito Santo. Não, hoje o Espírito Santo tem que submeter a nós. Amanhã eu vou acordar 5 da manhã. Glória a Deus, que bom que você vai acordar 5 da manhã. Isso quer dizer que você tem emprego, né? Quer acordar meio-dia? Jesus manda embora, você pode acordar meio-dia, quer acordar meio-dia, mas também não tem salário no fim do mês, não tem dinheiro, não tem nada, não compra, não faz nada. Tudo tem um preço. Já acordei de madrugada, já virei noite trabalhando, já fiz tudo, amado. Mas para Jesus eu não posso dar melhor do que eu fazia no mundo. Fui comprar o chefe lá, que eu trabalho no telefone, que o chefe pediu para eu comprar um telefone para ele. Eu não disse não. Fui lá, falei. Ele falou: você vai lá amanhã e tal, entra na fila, faz a ficha lá para eu pegar o telefone para mim. Ele falou: vai lá amanhã de manhã. Sabe que hora eu fui? 11 horas da noite do dia anterior. Saí de casa às 11 da noite, fui lá no Butantã, lá em Pinheiros. Cheguei lá às 11h30 da noite, não tinha trânsito nenhum. Bonitão lá. Entrei na fila. Sabe qual era o meu lugar? 1.200. 11h30 da noite, tinha 1.200 pessoas lá. Eu era 1.180 e tal. Aquele dia venderam 1.200 linhas. Pensou se eu chego lá depois? 1.201, ia perder o emprego. Ia ser mandado embora por justa causa ainda. Mas, virei à noite para comprar um telefone para o meu chefe. Será que eu não posso virar à noite para o meu Jesus? Será que eu não posso dar 10 minutos mais? Não posso dar meia hora a mais? Agora tudo é regrado, tudo tem que ser conforme manda o figurino. Não é mais, o Espírito Santo não manda mais, agora ele só obedece. Agora ele está oprimido. Irmãos, o Espírito é santo, amém? O Espírito é santo. Nós é que somos ruins, nós é que somos pecadores da história, porque o Espírito é santo. Então tem que ter ousadia. E isso era ousadia, a gente tinha muita ousadia no mundo. Agora, mano, meu Deus do céu, eu vejo os irmãos lá no templo, eita, nós quando torcia, os irmãos que torcem ainda, os crentes, pior é isso, os crentes, meu Deus, que coisa feia. Os irmãos grita ainda, estão gritando por causa de time. Meu irmão, está gritando por causa de time ainda? Minha irmã, ainda está que não é uma maloqueira legítima. Gritando.
Agora, quando é para Jesus, nossa, está até doendo meu ouvido. E você sabe, lá no estádio o povo só fala palavrão. Coitado da mãe do juiz. Ninguém tem dó dela. Uma senhora direita, uma senhora honesta. Mas ninguém tem dó da mãe daquele juiz. Detona ela, põe ela nas avenidas. Como é que pode um negócio desse, amado? Uma mulher direita. O juiz, coitado, mas a mãe dele sofre mais do que ele, porque ninguém xinga ele, xinga a mãe. Aí o cara dá tudo lá, aí para Deus, meu Deus do céu, ele está preocupado, é com o horário, é com a coisa, é com o evento, meu Deus, é muito evento, meu Deus, é muita coisa, tinha que cancelar o culto, tinha que cancelar mais um culto. O culto podia ser de 1 hora só, podia dar férias no Natal e no Ano Novo, 30 dias de férias. Meu Deus do céu. Amado, quem tem o Espírito Santo, amado, nunca vai aceitar um negócio desse. Quem tem o Espírito Santo quer estar junto com o povo, quer estar junto com Deus, amém, queridos? Então, quem está junto, quem tem o Espírito Santo, é ousadia, amado. Não tem vergonha de ser crente, não tem vergonha de ser cristão, não tem vergonha de falar da sua fé. Não, e sai atrás, prega para um, prega para outro, fala da salvação, quer salvar um, quer salvar outro, quer salvar todo mundo, com ousadia. Como os discípulos faziam, foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia. Quando eles começaram a anunciar com ousadia? Quando eles estavam cheios do Espírito Santo. Então quem tem o Espírito Santo habitando em si tem que ter ousadia para falar de Jesus, amém, queridos? Olha, para falar de Jesus, você não precisa falar de mais nada, não precisa de falar de futebol, não precisa falar de jogo nenhum, de videogame, não! Falar de Jesus é autossuficiente para que alguém seja salvo, para que alguém creia, para que alguém tenha fé, para que alguém seja liberto em nome de Jesus, amém? Porque quem tem o Espírito Santo tem compaixão dos perdidos. Último que eu vou ler aqui, Mateus 9, e vou acabar. Vocês doidos, então todo mundo está querendo ir embora aqui. Mateus 9, versículo 35 a seguir. E diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não... Irmãos, você sabe que Jesus, sempre a multidão andava acompanhando Jesus. Atende aqui para mim. Irmãos, estão me ligando agora na hora do culto. Você vê como é que é? Agora já foi também. O povo já deve ter acabado, né? Porque... eu não gosto quando o culto acaba tarde, então vou ligar agora porque já deve ter acabado, né? O pastor já deve ter encerrado, já está tarde, falta 10 minutos, já está no apelo, está acabando o apelo. Meu Deus do céu. Irmãos, e vendo a grande multidão, teve compaixão deles. Compaixão, misericórdia, dó, piedade. Se nós não temos esse sentimento de compaixão, amado, porque quem coloca essa compaixão é o Espírito Santo. Não é todo lugar que você vê Jesus tendo compaixão, não, amado. Não é todo mundo, não. Você ajuda uma pessoa no farol, mas no outro farol você não ajuda, é ou não é?
você já está satisfeito. Não, já ajudei no outro farol, já estou salvo. Isso aqui é problema dele, mas já ajudei lá, não preciso mais. Então, Jesus teve compaixão. Que bênção! Você foi escolhido, você foi chamado, você adquiriu sabedoria, o Espírito Santo habita em você, você está bem, cresceu, melhorou, prosperou, está abençoado, não é bom? Então, mas tem muita gente que não tem 10% do que Deus te deu. Não tem. E sabe qual foi o problema aqui? Não foi comida, não foi fome, não foi roupa, não foi nada. Sabe que Jesus teve compaixão dessa multidão? Porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Ele está dizendo o seguinte, que essa multidão eram pessoas que não tinham alguém para direcionar, para aconselhar, alguém para orientar, para guiar no caminho correto. Eles não tinham uma liderança. Eles não tinham um mentor. Não tinham um discipulador. Meu irmão, minha irmã, se você não tiver alguém sobre a sua vida, para você aprender, para você ser guiado, para ser orientado, você está fadado a viver perdido dentro do reino de Deus. E isso é duro, amado. A pessoa está perdida no reino, perdida na igreja. Por isso que é bom estar numa célula. Seu líder vai ser o mais perfeito? Não. Mas você vai aprender o caminho da submissão, da obediência, da sujeição. Vai aprender o caminho da bênção, o caminho da fé. Vai aprender a ficar de boca fechada, vai aprender a falar na hora certa, vai aprender a ter paciência, em nome de Jesus. Porque aí você vai ser controlado pelo Espírito Santo, amém? Controlado pelo Espírito Santo. Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde. Nós não sabemos tudo, mas podemos aprender. Aquilo que eu não sei, eu vou aprender. Aquilo que eu sei, eu vou passar para outro. Eu vou ensinar outro, eu vou ajudar outro, eu vou cobrir outro, eu vou mentorear outro, eu vou discipular outro. Mas o que eu não sei, eu vou aprender da liderança, que também não sabe tudo, mas o que sabe, pode ensinar, pode guiar, pode orientar. Você sabe o grande problema da orientação, de ser guiado, de ser orientado? É que muitas vezes nós não obedecemos a orientação. Nós achamos que nós somos altamente capacitados para tomar as nossas próprias decisões. E as suas próprias decisões vão te levar para o fundo do poço, podem te levar para o buraco. Por isso Jesus falou que Ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo ensinaria todas as coisas que Jesus ouviu do seu Pai. Amém? Você quer ouvir o que Deus falou para Jesus? Ouça o Espírito Santo falar. Ouça o Espírito Santo falar. Ele vai falar na sua vida. Ele vai te orientar. Ele vai impedir você de errar. Ele vai te livrar, te dar livramento. Te dar livramento. Vai te ajudar, vai fortalecer a sua fé, vai te conduzir pelo caminho da bênção, vai transformar o seu caráter, vai transformar a sua vida, vai transformar a sua casa. Nada vai ficar de fora. Ele vai cuidar da sua vida emocional, sentimental, financeira, vai cuidar da sua saúde. E vai te dizer por onde você deve andar, como andar e quando andar. Para que você e eu não nos arrebentemos.
Pessoas que tomam decisões, amado, por conta própria, hoje estão padecendo nas consequências das suas escolhas. Por quê? Porque não dá ouvido a ninguém. Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele fala assim, ó, alguém está te orientando, eu falo assim, escuta, escuta, escuta e obedece. Escuta e obedece. E você vai ver o quanto você vai andar abençoado em nome de Jesus. Temos que aprender a ouvir, amado. Temos que aprender a ter compaixão dos necessitados. Quanta gente, amado, está precisando. Meu Deus, é através das células que nós estamos entrando nas casas. É através dessa visão, amado, que nós estamos indo aos perdidos, aos necessitados. Lá no seu trabalho, quanta gente está perdido, meu Deus, trabalhei na Telefônica, engenheiro, advogado, tanto administrador, tanta gente boa, estudada, mas todo mundo perdido. Mas o estudo deles, o conhecimento deles, era mais importante do que a palavra de Deus. Era mais importante do que receber um conselho de quem sabe o que está falando e não dava atenção. Vidas destruídas, infelizes, mas aqueles que davam ouvido, amado, mudavam a sua história. Um dia eu estava lá, tinha uma secretária, e ela vivia com dor de cabeça, todo dia dor de cabeça, todo dia. E ela tinha aquela miçanguinha da praia, que põe na canela, como é que chama? Búzio no cordãozinho de couro, né? As irmãs geralmente usam, né? Os homens não, né? Se o homem estiver usando, é deixar para lá. É assim, né? A mulher que usa, geralmente, na praia. Um búziozinho branquinho aqui e tal, parece um dente de tubarão. Aí, todo dia ela com dor de cabeça. Aí um dia eu reparei na perna dela e eu vi que tinha um negócio. Eu fui lá na mesa dela e falei assim, olha, eu vou te falar um negócio aqui, não sei se você vai acreditar ou não, mas se você fizer o que eu estou te falando, que eu vou te falar, pode crer que a sua dor de cabeça vai sumir, nunca mais você vai ter dor de cabeça. Ela falou, o que é? Eu falei, você vai lá no banheiro e tira esse negócio e joga fora. Quando você sair de lá, a dor de cabeça foi embora. Louvado seja Deus, ela creu, amado. Ela creu. E ela saiu do lugar dela, foi lá no banheiro e tirou. Quando ela voltou, a dor de cabeça tinha desaparecido para sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa é a minha experiência. Vem aqui contar a sua. Nós teremos o maior prazer de ouvir você falar o quanto Deus te usou e abençoou a sua vida, em nome de Jesus, amém? Por compaixão daquela mulher, por ver a situação de miséria, a desgraça, a infelicidade, foi, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa por essa vida, e aquilo que eu falei, ela atendeu e foi curada. O que você fizer, amado, Jesus vai respaldar em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.